Olá pessoal, bom dia. Se é que podemos dizer bom dia nesta manhã, não é? Aliás, boa tarde já, né? É, Pessoal, 103 anos de Ford no Brasil e acaba-se o casamento entre a empresa e o nosso país. E é importante a gente avaliar algumas coisas para entendermos o que está acontecendo. O criador da empresa, o Henry Ford, ele sonhava com uma fábrica, isso lá no século passado, aonde o primeiro consumidor do seu produto seria os seus próprios funcionários. Pois é. E para isso, ele tinha uma política de pagar muito bem aos seus funcionários. Dizia Henry Ford que todos os seus funcionários deveriam ter um carro, e o carro seria, logicamente, um Ford. E para isso ele pagava os seus funcionários de uma maneira que eles conseguiam manter a sua vida, a sua família e ter o seu carro e manter o pagamento, logicamente, para não dar prejuízo à empresa. E agora eu falo com tanta essa política, né, era de pagar bem os seus funcionários e dar a eles uma vida, digamos, melhor, mais proveitosa. E aí a gente traz aqui para o Brasil. Qual é a condição do Brasil com relação ao trabalhador? Nós temos políticas muito contrárias às de Henry Ford. Diga-se, aqui, redução de direitos, aqui, reformas trabalhistas que nos fazem perder os benefícios que já tinham sido conquistados com tanta luta nas décadas passadas, salários reduzidos ou, pelo menos, defasados, né? Inflação altíssima. A inflação bateu recorde esse ano, essa última medida, né? Foi 4,52% em 2020 e só tinha havido uma alta dessas lá no ano de 2016, com o golpe, toda aquela história que nós sabemos muito bem. Bom, benefícios então são retirados, não é, de todos os trabalhadores. E aí eu pergunto, como que qualquer CEO, qualquer empresário vê uma luz no fim do túnel neste país? Logicamente não tem como. E nós temos que avaliar o seguinte, são 103 anos de Ford aqui. Para ser retirada essa empresa, para eles tomarem a decisão de retirar a empresa daqui, penso eu que não foi à toa. Penso eu que eles viram várias e várias formas, não é? Tomaram várias e várias atitudes para evitar, só que não dá. Quando não se vê a luz no fim do túnel, quando se sabe que chegou ao fundo do poço e que lá não tem a tal da mola para te impulsionar a subir, a solução é o quê? Você ficar, partir em retirada, sair, tirar a empresa do país. Isso é a coisa mais comum do mundo. E com isso serão 5.000 novos desempregados aqui na América Latina. Só que esse grande número de 5.000, a grande maioria é aqui no Brasil. Serão então mais de 4.000 empregos perdidos aqui no nosso país. A empresa recebeu 20 bilhões de incentivos fiscais e agora terá de repensar, não é? Talvez até na justiça, e isso demora anos, né? Como devolver aos cofres públicos brasileiros esse dinheiro. É certo que a Ford lucrou muitíssimo ao longo desse século, porém também é importante que a gente se atente a alguns fatores para essa saída da empresa. Qual empresa ou qual empresário, vivendo em um mundo capitalista,
vai ficar em um país aonde temos uma crise econômica sem precedentes, envolta em uma crise sanitária, com um governo negacionista que não tem um plano, sequer um plano de vacina, muito menos um plano de governo, um plano econômico que lhes dê o mínimo de confiabilidade no futuro. Como manter então a empresa funcionando se não há esse mínimo de confiança nos governantes, na economia e sem nenhuma perspectiva? As vendas da Ford bateram recorde também de queda, tá? Caiu 26,2% a venda de veículos no país inteiro. E a Ford amarga 39,2% de prejuízo nesse último ano. Então, é muito difícil de se manter, mesmo dentro de um país assim. No final de tudo, pessoal, recai a grande realidade, que é uma só. O Brasil não tem plano de governo, não tem plano econômico. E com isso, a confiabilidade no futuro econômico do Brasil é inexistente. E tem mais. Como disse o meu amigo Alaécio ontem na live, quem estava aqui com a gente vai lembrar, é um efeito dominó. Outras empresas provavelmente anunciarão sua retirada nos próximos meses também. E com isso, mais desemprego, mais fome, mais miséria. E não é que nós estamos sendo pessimistas. Ai, nossa, só vê o lado ruim. Não, a gente tem que ser prático. Não pode se iludir. Não pode ir como o Mourão viver do passado. Ah, eles ganharam muito dinheiro aqui. Sim, ganharam. Só que no mundo capitalista não importa o passado, importa o presente e as perspectivas de futuro. No presente, as empresas têm que estarem lucrando e no futuro tem que ter perspectiva de mais lucro. Isso é o capitalismo. Pois é, se a empresa não está lucrando e pior, não tem perspectiva de melhoras, com certeza essa empresa vai procurar um outro lugar que dê a ela essas garantias mínimas de sobrevivência no mercado. Não é viver do passado. Ninguém vive do passado. Infelizmente, a história de 103 anos de lucros da Ford no Brasil, hoje não vai representar muita coisa se não tem uma perspectiva de lucrar, de melhoras no futuro. E tudo isso é apenas uma consequência, pessoal, ainda do golpe de 2016. Este golpe de 2016, nós vamos passar décadas amargando as consequências, porque desestabilizou a nossa economia, desestabilizou a confiança, a confiabilidade dos investidores no Brasil. E para colaborar com tudo isso, tem o desgoverno, que não passa o mínimo de lógica para o mercado internacional. É impossível sobreviver em um quadro terrível como esse. Não viver do passado, mas tê-lo claro na nossa mente, é uma forma da gente ter uma vacina, um antídoto contra a ignorância. Não podemos viver no passado, mas temos consciência dele. Tem que ter consciência desse passado para que a gente entenda e a gente projete o nosso futuro. E para ferrar ainda mais, o Banco do Brasil anuncia um programa de demissão voluntária que também chegará à demissão de 5.000 funcionários. É isso aí que você está ouvindo. Então, Banco do Brasil, junto com a Ford, juntas formarão 10.000, ou pelo menos aproximadamente 10.000 funcionários demitidos e 10.000 pessoas na fila do desemprego daqui por diante. Então, o banco anunciou nessa segunda-feira
ontem, dia 11, a abertura dos programas de demissão voluntária para que esses funcionários se demitam voluntariamente a princípio, e o programa deles é fechar 361 unidades do banco no Brasil inteiro, 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento já agora nesse primeiro semestre do ano. O programa de adequação de funcionários, né, está a fim de otimizar a distribuição da força de trabalho, segundo eles, e equacionar situações de vagas e excesso de unidades do banco. Esse programa de desligamento também dispõe para todos os funcionários do banco que quiserem, que atenderem também a alguns pré-requisitos e queiram, né, se demitir voluntariamente. O número final de adesões e o impacto financeiro serão informados ao mercado após o encerramento do período de adesão, que ocorrerá mais ou menos no dia 5 de fevereiro próximo. Os programas de adesão voluntário é de caráter pessoal e os incentivos variam de acordo com os estabelecidos por cada programa e pelas condições de cada funcionário. Pois é, pessoal, efeito dominó. Banco do Brasil um estatal, né? Porém, se juntando à retirada aí da Ford, né? 5 mil funcionários da Ford, mais 5 mil do Banco do Brasil, com essas demissões voluntárias, e a gente fica sentido e realmente muito preocupado. As coisas, pessoal, estão piores e o ano que se desenha para a gente não é fácil. Se 2020 não foi fácil, 2021 também não será. Feliz Ano Velho! Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui todos os dias fazendo a resistência. Fora Bolsonaro!